Abra a sua Bíblia no segundo livro das Sagradas Escrituras, livro do Êxodo, capítulo 20. Nós vamos estudar a última sola, Soli Deo Glória, glória somente a Deus, somente a Deus. Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o verso 6. Está escrito: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Aleluia. Amado Deus, vamos continuar nesta noite falando sobre esses pilares da reforma protestante do século XVI, que completou 505 anos. Louvamos o nome do Senhor pela vida daqueles que foram levantados soberanamente pelo Senhor para promover uma volta às Sagradas Escrituras. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, a fim de que possamos compreender sempre a Tua vontade. Assim oramos, ó Deus, e agradecemos pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler muitos textos. Não sei se dará tempo. Eu gostaria de contar com a ajuda de vocês. Quando eu pedir uma pessoa que abra o texto e leia, por favor, vá lá no texto e leia, bem alto, forte, bonito, a fim de que todo mundo entenda. Eu quero começar dizendo o seguinte: em total oposição à teologia da Igreja de Roma, da Idade Média, e é claro que essa teologia não mudou. Um dos pilares dos reformadores era uma defesa dos 2 primeiros mandamentos. É claro que eles estavam fazendo também a defesa de toda a Escritura. Não terás outros deuses diante de mim, sejam esses deuses quais forem. Não terás outros deuses diante de mim.
não farás para ti imagem de escultura. Estes mandamentos estavam sendo sistematicamente quebrados, assim como acontece nos dias de hoje. Esses mandamentos dados por Deus, pela instrumentalidade de Moisés, estavam sendo sistematicamente quebrados, assim como acontece nos dias de hoje. A sociedade não consegue entender que há um único e soberano Deus. Portanto, diante da veneração aos santos, às relíquias e aos padroeiros, nada novo. A gente conhece essa história do mesmo jeito. Veneração aos santos, que segundo a igreja, os santos não são adorados, mas a grande verdade é que eles ocupam o lugar daquele que merece toda a honra e toda glória. As relíquias e padroeiros. Os reformadores defenderam corajosamente, com o risco da própria vida, que somente Deus é digno de glória. Nenhum homem, nenhum outro ser, nenhuma pessoa é digna de glória. A glória é exclusivamente de Deus. A teologia reformada, meus irmãos, admite que muitos irmãos do passado, como por exemplo os chamados pais da igreja, os pais da igreja trabalharam a partir do 2º século até o 6º século. Alguns estudiosos dizem que somente até o século V, o 5º século, mas outros dizem até o 6º século. E eu gostaria de mencionar alguns pais da igreja, que a gente escuta falar. Da igreja do Ocidente, Ambrósio de Milão, Jerônimo de Estridão, Agostinho de Hipona, que alguns estudiosos dizem que ele também fazia parte dos pais apostólicos, aqueles que se debruçaram sobre o ensino dos apóstolos, e Gregório Magno. Igreja do Ocidente. Igreja do Oriente, Basílio de Cesareia, Atanásio de Alexandria, Gregório Nazianzo e João Crisóstomo, o famoso Boca de Ouro, um baita de um pregador, um homem cheio do Espírito Santo. Esses homens eram teólogos, caracterizados pela vasta produção literária e santidade de vida. Não apenas a questão intelectual, a vasta produção literária. Eram homens santos, que viviam somente para a glória de Deus. Homens de vida exemplar, totalmente consagrados a Deus. Esses 8 homens
são conhecidos também como os 8 doutores da igreja. Os 8 doutores da igreja. Hoje a igreja tem muito doutor. Doutor até demais. Agora esses faziam toda a diferença do mundo. Pela santidade, pelo compromisso, pelo conhecimento da Escritura, pela mortificação da própria carne, procurando viver tão somente para a glória de Deus. Os teólogos reformados reconhecem a importância dos pais da igreja e de outros crentes do passado. A importância também, por exemplo, dos pais apostólicos. Eu gostaria de mencionar pelo menos 2 ou 3 que são bem conhecidos. Inácio de Antioquia, Policarpo, que foi discípulo de João, ele conviveu diretamente com João. Policarpo, bispo de Esmirna, ele começa o seu trabalho a partir do ano 69, mais ou menos. Justino o Mártir e Irineu. Depois vem Tertuliano, Orígenes, Cipriano, Eusébio de Cesareia, Jerônimo. Aí se apresenta também Crisóstomo e também Agostinho. 12 pais da igreja. 12 pais da igreja que se debruçavam sobre a teologia dos apóstolos. Por esta razão são conhecidos como pais apostólicos. Pais apostólicos. Então vejam bem, irmãos, a igreja reformada reconhece que de fato foram homens piedosos, que produziram uma vasta literatura, uma teologia profunda, mas o que mais chama a atenção era exatamente a vida santa, a vida piedosa, a vida consagrada desses homens do passado. Porém, os teólogos reformados, meus irmãos, entendem perfeitamente. E a teologia reformada insiste em afirmar que somente Deus deve ser adorado e glorificado. Somente Deus. Não é Tertuliano, nem Agostinho, nem Calvino. Calvino já no século XVI. Nem Calvino, ele foi um reformador, ele não foi um pai apostólico e muito menos não foi um pai da igreja. Ele aparece muito tempo depois. Portanto, meus irmãos, somente Deus deve ser adorado e glorificado. A igreja reformada de todas as épocas subscreve a expressão latina soli Deo gloria. Glória somente a Deus. Toda a igreja reformada, através da história, subscreve esta expressão: glória somente a Deus. Amém, meu irmão? Glória somente ao Senhor. Com esse pensamento, os reformadores, ou os reformados, enfatizam o ensino bíblico de que somente a Deus devemos adoração. Somente ao Criador, somente àquele que é Deus Todo-Poderoso, somente a Deus devemos nós adorar. A mais ninguém. Se a gente deixa de adorar a Deus, o meu coração e o seu coração se torna idólatra. Se eu ponho qualquer outra coisa no lugar de Deus, eu me torno um idólatra aos olhos de Deus. E a palavra diz que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Então tenhamos muito cuidado. Muito
cuidado mesmo. Então, irmãos, somente a Deus devemos adoração, refletindo assim o ensinamento da singularidade de Deus. Esse é o ensino apostólico, é o ensino do Novo Testamento, é o ensino do Velho Testamento, é o ensino dos apóstolos, é o ensino dos pais apostólicos, é o ensino dos pais da igreja e é o ensino dos reformadores, que apresenta a singularidade de Deus. De acordo com a Escritura, não há mais de um Deus. E o Senhor diz no verso 3 de Êxodo 20: não terás outros deuses diante de mim, Deus nenhum, nem homem, nem mulher. Não terás outros deuses diante de mim. Portanto, há um só Deus, vivo e verdadeiro. Amém, meu irmão? Há um só Deus, vivo, todo-poderoso e verdadeiro. Na prática, esse ensino bíblico de Êxodo 20 não apenas proíbe a adoração de qualquer criatura, tais como anjos, santos e relíquias, mas também a adoração do Deus de Israel na forma de qualquer criatura, no céu, criatura do céu ou da terra. Há uma proibição tácita, clara, nas Sagradas Escrituras. E se eu, como cristão, não observo a palavra de Deus, eu preciso repensar o meu cristianismo. Se eu ponho qualquer coisa no lugar de Deus, se eu ponho qualquer indivíduo no lugar de Deus, eu estou subtraindo a glória que pertence somente ao Senhor. Não farás para ti imagem de escultura, imagem nenhuma, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. De repente não adoramos uma imagem, mas adoramos outras coisas. E é pecado, é desobediência, é afronta a Deus, é confrontar a Deus, é desobedecer a sua bendita e maravilhosa palavra. Portanto, está escrito, é o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Fica claro então que nenhuma criatura deve ser adorada no lugar do único e verdadeiro Deus. Nenhuma criatura deve ser adorada no lugar do único e verdadeiro Deus. O Deus da igreja é o Deus da Bíblia. O Deus da igreja é o Deus da revelação. O Deus da igreja é aquele que interage conosco de uma forma espiritual. Então, irmãos, fica muito claro para nós, membros da igreja de tradição reformada, algo profundamente importante. Esse é meu único ponto. A glória de Deus como objetivo máximo de todas as coisas. A glória do Senhor,
A glória do Pai de Jesus, a glória de Jesus, a glória da Santíssima Trindade, a glória do Espírito, a glória do Deus Pai. A glória de Deus como objetivo máximo de todas as coisas. O Catecismo Maior de Westminster afirma: o fim supremo e principal do homem é o quê? Glorificar a Deus e o que mais? E gozá-lo para sempre. Em resposta à primeira pergunta do Catecismo Maior. Qual é a primeira pergunta do Catecismo Maior? Qual é o fim? Esqueceram? Qual é o fim supremo e principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ninguém, nada pode ocupar o lugar de Deus. Se você o fizer, você está desobedecendo a Deus, pecando contra Deus. Cuidado, meu irmão. Muito cuidado. Cuidado com os ídolos modernos. Cuidado com os ídolos do século 21. Muito cuidado. Porque ninguém pode subtrair a glória do Senhor nosso Deus. Portanto, o Senhor não divide, repito, o Senhor não divide com ninguém a sua glória. Está lá escrito em Isaías 42, verso 8. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com homem nenhum. Homem nenhum. A glória pertence somente a Deus. E esse Deus governa a história. Não somos nós. Quem governa a história é aquele que merece toda honra e toda glória. Ele dirige a história, ele governa a história, de modo que em tudo ele seja glorificado. Em tudo, meu irmão. Não é na minha vontade, não. E aí nós pecamos. Quando nós queremos estabelecer a nossa própria vontade. Cuidado com isso. Em tudo Deus é glorificado, porque Ele governa a história. Observe como o Senhor fez isso na história de Israel e da igreja. E aí a gente vai para os textos. Acho que não vai dar nem tempo. É muito texto. Primeiro, Deus escolheu seu povo para sua glória. Deus escolheu seu povo para a sua glória. Efésios capítulo 1, do verso 4 até o verso 6, depois o verso 12 e 14, do mesmo capítulo de Efésios. Vamos ouvir. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, meus amados, Paulo deixa muito claro: Deus escolheu o seu povo para a sua glória, não para a glória do homem, não para a glória de ninguém, para a glória dele. O profeta Isaías vai nos dizer
que o Senhor nos criou para a sua glória. Deus nos criou para a sua glória. Isaías 43, verso 6 e verso 7. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trarei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Para a glória dele. É para a glória do Senhor, meus amados. Deus nos criou para a sua glória. Nós devemos, como reformados, nos curvarmos diante da Bíblia e aceitá-la como ela é, e entender que a glória pertence somente a Deus. O Senhor nos criou para a sua glória. Outra coisa, Deus chamou Israel para a sua glória. Não para a glória da nação judaica do século 21. Deus chamou a Israel para a sua glória. Isaías 49, verso 3. Vou pedir ao Zé que lê esse texto. Isaías 49, verso 3. Vou pedir ao André que leia Jeremias 13, verso 11. Isaías 49, verso 3. Vamos ouvir o que diz a preciosa palavra de Deus. E diante dela eu me curvo, eu aceito, eu compreendo e entendo que o Senhor fala através da Bíblia. Porque a Bíblia é para nós a inerrante palavra de Deus. E não é jogo de palavra. Não é da boca para fora. Entendemos que de fato a palavra de Deus é inerrante e Deus fala ao seu povo através dela. Isaías 49, verso 3. E me disse: Tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Tu és Israel, e através de ti eu, o Senhor, serei glorificado, aleluia. Jeremias 13, verso 11. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória. Mas não deram ouvidos. Amém. Então, meus irmãos, o Senhor chamou Israel para a sua glória. Outra coisa, Deus resgatou do Egito a Israel para a sua glória. Tudo quanto Deus faz, Deus o faz para a sua glória, meus irmãos. Eu posso nem aceitar, mas é para a glória de Deus. Ele fez para a glória dele. Vamos ler Salmo 106, versos 7 e 8. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Para fazer notório o seu poder, para a glória dele, para o louvor dele, para a honra dele, para a glória do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Deixe-me dizer outra coisa. Deus levantou Faraó para mostrar seu próprio poder e glorificar seu próprio nome. Ele levanta Faraó para mostrar o seu próprio poder e glorificar seu próprio nome. Paulo vai nos dizer isto em Romanos capítulo 9, verso 17. Porque a Escritura diz a Faraó: Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder
e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Faraó, eu te levantei para mostrar em ti o meu poder e a minha própria glória. Louvado seja Deus. E ali se tratava de um ímpio que perseguiu, que matou, martirizou. E o Senhor disse: olha, te levantei com o meu poder e para a minha própria glória. Deus derrotou Faraó no Mar Vermelho para mostrar a sua glória. Meu irmão, entenda, tudo aquilo que está na Bíblia, Deus fez acontecer para a glória do seu nome, para o louvor do seu nome, para a exaltação do seu nome. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 14, Êxodo capítulo 14, primeiro o verso 4, depois os versos 17 e 18. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Deus levanta Faraó, Deus derrota Faraó para a glória do seu nome, para o louvor do seu nome. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificada em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Na vida de Faraó, nos seus cavalarianos, no seu exército, ali veio o juízo do Senhor sobre aqueles homens para a glória de Deus, para a glória do Senhor nosso Deus. Vocês tomarão conhecimento que eu sou o Senhor quando eu for glorificado em Faraó. Tudo é para a glória de Deus, meus amados irmãos. Deus poupou Israel no deserto para a glória do seu nome, para o louvor do seu nome. Ezequiel capítulo 20 vai nos dizer esta verdade bíblica maravilhosa. Ezequiel 20, 13 e 14. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Deus poupa Israel no deserto para a glória do seu próprio nome. Outro fato importante: Deus deu a Israel a vitória em Canaã para a glória do seu nome. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, verso 23. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas, para a tua terra diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Então o Senhor dá essa vitória a Israel em Canaã para a glória do seu nome, para o louvor do seu nome. Deus, o Senhor, não desamparou o seu povo para a glória do seu nome, e Ele nunca desampara o seu povo. Louvado seja o seu nome para sempre. 1 Samuel, capítulo 12, verso 20 a 22. Então disse Samuel ao povo: Não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor,
mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs, que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Amém. Até o verso 22, quando diz que os versos 20 a 22 mostram claramente que o Senhor não desampara seu povo, não desamparou a Israel e jamais desamparará o seu povo. Amém, meus irmãos? Maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que vive em nós. Maior é aquele que nos defende. Maior é aquele que segura a nossa mão. Maior é aquele que nos enche da sua santíssima graça. Maior é o Senhor nosso Deus. Portanto, Ele jamais desampara o seu povo. Outro fato: Deus restaurou Israel do exílio para a glória do seu nome. Ele restaura Israel do exílio para a glória do seu nome. Profecia de Ezequiel. Ezequiel 36, 22 e 23 e ainda o verso 32. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Eu não vou fazer isso porque vocês são bons, são perfeitos. Eu faço para a glória do meu próprio nome. Traga para a sua própria vida, porque você é salvo. Porque você é bom, é perfeito. Você nunca cometeu nenhum deslize diante do Senhor? Não, resolveu o Senhor para a glória do seu nome me redimir e redimir a sua vida. Amém, meu irmão? Para a glória de Deus. Tudo é para a glória do Senhor nosso Deus. Também vemos essas realidades na pessoa de Cristo. Por exemplo, o Senhor Jesus buscou a glória de seu Pai em tudo o que fez. Ele não buscou a sua própria glória, ele buscou a glória do Pai em tudo o que fez. João capítulo 7, verso 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Quem fala por si mesmo é um tagarela e busca a sua própria glória. Jesus está dizendo: eu estou buscando a glória do meu Pai, e a glória do Pai eterno. Essa é a posição daquele que está em Cristo, daquele que é servo de Jesus de Nazaré. Segunda coisa, Jesus ensinou aos seus seguidores a fazer boas obras para a glória de Deus, não para a glória dos homens, não para a glória da denominação, não para a glória da igreja local, para a glória de Deus. Mateus capítulo 5, verso 16. Mateus capítulo 5, verso 16. E ainda
Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 12. Vamos ler? Está aqui no telão. Mateus 5,16. O que é que diz? Quem é glorificado? O Pai que está no céu. Eu não sou glorificado, muito pelo contrário, eu preciso mortificar a minha própria vida, a minha própria vontade e me inclinar diante de Deus e reconhecer que a glória pertence somente a Ele. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 12. Vamos lá? Vamos ler? Mesmo que nos difamem, que nos maltratem, que nos persigam, eu vou continuar fazendo a boa obra, para o quê? Para a glória de Deus. Quem vai ser glorificado? O Senhor. Quem vai ser glorificado? O Deus único e todo-poderoso. Louvado seja o seu nome para sempre. Outra coisa importante. Jesus advertiu e continua advertindo que não buscar a glória de Deus torna a fé impossível. Se eu não busco a glória do Senhor, a minha fé, ela se torna completamente impossível. João capítulo 5, verso 44. João capítulo 5, verso 44. Como é que você pode demonstrar sua fé em Cristo se você está recebendo glória pessoal? Você está dando glória ao outro. Quando o Senhor ensinou que devemos procurar a glória que vem de Deus, somente de Deus, do Deus único. Meu irmão, entenda, tudo acontece para a glória de Deus, nada acontece por acaso. Se a gente não entender, se a gente não crer desta forma, estamos precisando reconsiderar muita coisa das Sagradas Escrituras. Pensem sobre isso. Outro fato importante. Jesus afirmou que responderia às orações para que Deus fosse glorificado. Ele vai responder a minha oração não para massagear o meu ego. Observe, Deus jamais vai massagear o ego de ninguém. O Senhor responde às orações a fim de que Deus seja glorificado. João 14, verso 13. João 14, verso 13. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se não é para a glória de Deus, meu irmão, a sua oração nem vai ser entendida, ou ouvida, ou atendida.
acontece para a glória do Senhor nosso Deus. Outra coisa importante: Jesus suportou sofrimento até o último momento para a glória de Deus. Sofrimento que eu e você jamais suportaríamos. Ele era verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E ele sofreu algo que não passa pela nossa imaginação. O sofrimento de Jesus foi tremendo. João capítulo 12. Evangelho de João capítulo 12, verso 27 a 28. É um verso longo, a gente não vai ler, é muito longo. Mas, por favor, põe aí João 17, verso 1. Anote este primeiro texto. João capítulo 12, 27, ou melhor, 27, 28, dá para a gente ler sim, 27, 28. João 12, 27 e 28, vamos ler primeiro esse texto. Eu tinha lido aqui, verso 20 a 28, 27 e 28, vamos ler juntos? Em meio àquele atroz sofrimento, Jesus reconhece que estava passando tudo aquilo para a glória de Deus, a fim de que o Pai fosse glorificado. Louvado seja o Senhor para sempre. João 17, verso 1. João 17, verso 1. Glorifica o Filho, a fim de que o Filho glorifique a ti. Tudo é para a glória de Deus. O sofrimento de Jesus para a glória do Pai. Tudo para a glória de Deus. O tempo já está no limite. Eu vou citar apenas os textos. Se você tiver uma caneta, anote. E em casa estude, meu irmão. Leia. Pega o texto, leia. E põe na sua cabeça: tudo que eu vou ler é para a glória de Deus. Tudo que a Bíblia mostra é para a glória do Senhor nosso Deus. Aí eu começo dizendo: Paulo afirma que o Senhor Jesus, olha, que o Senhor Deus ofereceu o seu Filho para vindicar ou reclamar glória ou a glória da sua justiça. Deus o Pai ofereceu seu Filho para reclamar a glória da sua justiça. E esse texto é fantástico. Romanos capítulo 3, versos 25 e 26. Leia esse texto em casa, meu irmão. Leia. Pare diante dele. Louve ao Senhor, glorifique ao Senhor através desse texto. Deixe que esse texto permeie a sua alma, a sua mente e o seu coração. Permita que esse texto encha a sua alma. Esse texto é maravilhoso. Isaías, profeta maior, diz que o Senhor perdoou. Observem bem. Isaías diz que o Senhor perdoou nossos pecados por causa do seu próprio amor e para a glória do seu nome. Isaías 42, verso 25, ou melhor, 43, verso 25. Anote e leia em casa.
Outra coisa, Jesus, o meu Senhor, o Senhor da igreja, o seu Senhor, o Senhor Jesus recebe-nos em sua comunhão para a glória de Deus, para a glória do Senhor nosso Deus. Romanos capítulo 15, verso 7. Romanos 15, verso 7. Outro fato, o ministério do Espírito Santo é glorificar o Filho de Deus. O Espírito Santo veio para a minha vida, e Jesus é glorificado através do Espírito, desse Espírito que reina sobre a minha vida e que reina dentro da minha vida. O ministério do Espírito Santo é glorificar o Filho de Deus. João capítulo 16, versos 13 e 14. 13 e 14. Paulo ensinou à igreja de Corinto que o Senhor nosso Deus nos instrui a fazer todas as coisas para a sua glória, para a glória de Deus. Ele nos ensina a fazer todas as coisas para a própria glória dele. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. 1 Coríntios 10, 31. E ainda 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Pedro afirma que Deus nos instrui a servir de maneira que Ele seja glorificado. A Bíblia nos instrui a fim de que sirvamos a Deus, a fim de que seu nome seja glorificado. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 11. E mais ainda, Jesus enche-nos com os frutos da justiça para a glória de Deus. É Ele, Jesus, que nos enche com os frutos da justiça para a glória de Deus. Filipenses capítulo 1, verso 9 e verso 11. Paulo deixa claro que todos estão sob julgamento por desonrarem a glória de Deus. Todos estão sob julgamento por desonrarem a glória de Deus. Basta a gente ler Romanos 1. Romanos 1, verso 22, verso 23. E se você vai para Romanos 3, 23, está lá também estampado, claro, a minha mente, ao meu coração e a sua vida também, meu querido irmão. Outra coisa, escrevendo sobre o advento da segunda vinda de Jesus, Paulo afirma que ele voltará para a glória de Deus, aleluia! Ele voltará para levar seu povo para a glória do Pai, para a glória de Deus. Segunda carta à igreja de Tessalônica, capítulo 1, versos 9 e 10. Anote, meu irmão, leia, se delicie com a palavra do Senhor, alegre sua alma com a palavra de Deus. E ainda, o desejo de Jesus é que, na eternidade, o seu povo se alegre em sua companhia, fazendo o quê? Alguém lembra? Contemplando o quê? A glória de Deus. Você vai se alegrar em mim, disse Jesus, e você vai contemplar a glória de Deus. Romanos 17, ou melhor, João 17, verso 24. Evangelho de João, capítulo 17, 24. Estou terminando, irmãos. Tenham paciência. Eu não posso
deixar alguns textos de fora. Na carta aos Romanos, Paulo diz que, mesmo na ira divina, o propósito de Deus é fazer conhecida a riqueza da sua glória. Mesmo quando ele se ira, tudo é para a glória do seu nome. Romanos capítulo 9, verso 22 e verso 23. 22 e 23. E ainda, Abacuque escreveu que o plano de Deus, observe, o plano eterno, infalível, maravilhoso de Deus é encher a terra com o conhecimento de sua glória. É plano de Deus, meu irmão. Faz parte do plano do Senhor. Abacuque 2, verso 14. Abacuque 2, verso 14. E por último, João, aquele que foi exilado na ilha de Pátimos, quando escreveu o livro da vitória da igreja, o último livro da Bíblia, João, neste livro, afirma que na Nova Jerusalém a glória de Deus substitui o sol. A glória eterna de Deus substitui o sol. Apocalipse 21, 23. E aí eu encerro dizendo: fica claro que glória somente a Deus. Adoração só é devida a Deus. Como crentes bíblicos, preste atenção, meu irmão. Como crentes bíblicos, devemos fugir do uso de relíquias evangélicas também. Havia as relíquias do catolicismo na Idade Média, mas devemos também fugir das relíquias evangélicas. É claro que nós não fazemos isso. Copo de água em cima do rádio, da mesa, toalhinha suada e santa, sal grosso, água do Jordão, lasca da arca de Noé, pregos da cruz, o manto de Elias e por aí vai. Tudo isso são relíquias. Relíquias modernas que chamam para si uma atenção que só devia ser dada a Cristo. A fogueira de Israel, passe por cima do sal grosso, compre a toalhinha do ungido do Senhor. Melhor ainda quando ele está bem suado, porque o suor é ungido. Depois cheire a toalhinha e você também vai se encher de unção. Misericórdia. Misericórdia. Aí eu digo: arreda Satanás, show Satanás, a expressão que eles usam. Arreda Satanás. Eu fico com a palavra de Deus. Sabem por quê? Quem cura e abençoa não é, por exemplo, a água barrenta do Rio Jordão, ou a água cristalina de uma fonte borbulhante. Não é. É Jesus de Nazaré. Não é o sal grosso, nem o sal refinado. Não é o manto de Elias, nem de Pedro. Quem cura e abençoa conforme a sua vontade soberana e benfazeja é Jesus, o único mediador da nova aliança, o único Salvador, o único autor da vida. Glória somente a Deus. Somente Deus deve ser adorado e servido desde agora e para todo o sempre. Aleluia, amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. A gente perdeu o costume de ler a palavra, não é? Eu sou de um tempo que o culto de ensino era exatamente assim. Lendo texto após texto, texto após texto, texto após texto. Não é assim, minha irmã? Era exatamente assim. Então devemos conhecer mais este livro.
e devemos celebrar ao Deus justo, verdadeiro, aquele Deus que nos chamou para a glória do seu nome. Amém, irmãos?